Olá, paz sobrenatural, Deus abençoe tua vida, bem-vindo. Eu quero hoje conversar com você sobre um tema muito importante que são as escolas proféticas, em especial a escola profética Submergidos, que tem sido um, um poço, um manancial de Deus para ativar pessoas no Espírito. Eu quero falar para você por que a importância. Qual a importância de participarmos dessas escolas proféticas, de recebermos uma ativação profética, uma impartição, uma transferência profética? Bom, se nós tomarmos na palavra, na Bíblia, você vai ver que em 1 Coríntios 14:3 diz: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Nós vivemos em tempos que o Espírito Santo está chamando a igreja para uma nova dimensão de sensibilidade, de autoridade, de impacto profético. A ativação profética ela é uma convocação divina para que cada filho de Deus entre na atmosfera de reino, onde as palavras não são apenas um som, mas elas são flechas, são martelos, são sementes. Estamos num tempo em que é necessário um despertar da igreja, entrar no movimento do Espírito, não numa moda do Espírito, nem num mover atrás mover, mas no movimento do Espírito. Sempre o movimento se caracteriza por um vinho novo, e todo vinho novo pede um odre novo. Escolas proféticas levam você a uma dimensão de ser lapidado, transformado de um odre velho para um odre novo. E não é porque alguns estão fazendo o que não deve ou porque igrejas estão erradas, é porque é o próprio movimento que Cristo falou. Vinho novo requer um odre novo. E o movimento que nós estamos vivendo nesse tempo é a preparação do profético e o apostólico. Então deixa eu te dar um exemplo para você perceber a importância das escolas proféticas. Bom, para que Jesus viesse, Jesus foi um apóstolo de Deus na terra, um enviado de Deus na terra. Para que Jesus viesse, foi necessário primeiro que João Batista fosse levantado para preparar o caminho. E João Batista era o quê? Um profeta. Agora, para que João Batista fosse levantado, precisava que alguém intercedesse. Seu pai, Zacarias, sua mãe, Elizabeth, eles eram sacerdotes. Então, olha a ordem de Deus para as coisas. O sacerdote, pela intercessão profética, ele, e pelo ventre profético de Elizabeth, ele levanta João Batista, que é o movimento, caracteriza o movimento profético, que prepara o caminho para a vinda de Jesus, que é o apostólico. Então, todo movimento apostólico, todo o avanço, ele tem uma ordem certa e comum, que é, primeiro você intercede. Profeticamente, você intercede com o coração, em cima do que Deus está revelando. Então Deus vai levantar o movimento profético, e o movimento profético, através das escolas proféticas, da unção profética, ele vai então preparar o caminho. E nós estamos exatamente num ponto importante, onde Jesus precisa voltar. Ele vai voltar. O anúncio é da volta de Jesus. Então você vai ver nesse tempo uma intensificação da intercessão e uma intensificação do profético. A intercessão através das convocações, reuniões de oração, do pastoreio, do ensino da palavra, caracteriza o ministério do sacerdote. Agora, através das escolas proféticas, você é capacitado e ativado para a revelação do que Deus está fazendo, senão nós perdemos o foco. É o que acontece, por isso que falamos, estamos em tempos de apostasia, onde as pessoas não percebem, como nos dias de Noé. Noé construindo uma arca imensa e as pessoas, sem entender o que está acontecendo, vivendo as suas vidas, celebrando e desconhecendo o que Deus está por fazer. Por quê? Porque era uma arca num lugar deserto, não ia chover. É como agora, está tudo muito bem. Conhecimento, domínio da informação, estamos envolvidos com muitas coisas. Só que Jesus está voltando e está levantando pessoas proféticas que vão preparar o movimento apostólico de avanço da igreja, de conserto da igreja para esse novo tempo. O apóstolo Paulo, então, ele escreve aos Coríntios dizendo que o propósito do movimento profético é edificar, consolar
e exortar ou encorajar. Isso nos mostra que profetizar não é somente prever o futuro, mas é conhecer o coração de Deus e liberar esse coração de Deus sobre pessoas, nações e estações. A escola profética ela é o ambiente onde nós somos treinados, ativados e posicionados para cumprir esse chamado. Então deixa eu te falar uma primeira coisa, que é a profecia nos consola. Ela nos consola cooperando com o Espírito Santo, que é o Consolador. Olha que interessante isso, né? Quem é o Consolador na palavra? É o Espírito Santo. E a profecia, ela consola. Então, quando nós estamos profetizando, nós falamos da parte do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos nos preocupar com o que havemos de falar quando fomos levados diante de autoridades. Por quê? Porque o Espírito Santo vai nos usar, vai revelar. Quer dizer, nós vamos profetizar. Olha que forte isso. Então a palavra profética, ela não vem para acusar, ela não vem para destruir, ela vem para consolar, ou seja, aliviar dores, curar feridas, enxugar lágrimas. Quer dizer, a noiva que vai ser apresentada sem mancha, sem mácula e sem ruga. Quando alguém profetiza segundo o plano de Deus, ele coopera com a missão do Espírito Santo, que é consolar os corações que estão aflitos. Então, é um tempo de cura. Escuta, Deus vai curar a sua noiva, Deus vai curar você. Por que eu preciso ir para uma escola profética se eu não vou profetizar lá? Para receber, sim, para receber consolação, cura, para receber e levar a outros. Uma pessoa que tem feridas, ela não está pronta para receber uma plenitude. Um vaso quebrado, um odre velho, rasgado, ele não pode. Então as escolas proféticas, elas vêm renovando a nossa vida, curando. Por quê? Porque trabalha em cima da revelação do Espírito. É uma ativação profética, ela nos ativa na compaixão. Nós temos o desejo e a vontade de entregar a outros também uma porção e uma palavra. Muitos estão cansados, emocionalmente abalados, estão com expectativas frustradas. Uma palavra que vem do céu, ela pode transformar o lamento em dança. Por isso nós precisamos ser ativados, também consolados, para poder consolar outros. Quem anda com o Consolador não profetiza juízo, mas profetiza esperança. Então, na escola profética, nós aprendemos que consolar é um ato profético e não apenas um ato emocional. O Espírito nos ensina a discernir as dores ocultas e vem trazer consolo por meio de uma palavra viva, uma palavra que Deus coloca no nosso coração. Esse é o primeiro ponto. A palavra profética consola, nos assemelha ao Espírito Santo, nos torna canais do Espírito Santo para consolar outros. Eu preciso receber a consolação para entregar consolação. Preciso receber cura para entregar cura. A noiva vai estar curada, diz a palavra de Deus nesses últimos tempos. Bom, o segundo ponto é que a profecia, a palavra profética, ela edifica, ou seja, ela nos faz construtores do corpo de Cristo. A palavra profética, o profeta, ele tem uma raiz que é semelhante à arquitetura, no grego, um arquê, um construtor, um planejador de um movimento da construção, da edificação do corpo de Cristo. É o que diz lá em 1 Coríntios 14:3. O que profetiza fala aos homens para edificação. Olha que Efésios 14:11, 12, ele fala que ele concedeu uns para apóstolos, profetas, com vista no aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Então aí entram os profetas, aí entra o ministério quíntuplo. As escolas proféticas ativam em você os ministérios, o ministério que você carrega. Nem todos são profetas, mas muitos são pastores, mestres, evangelistas e ativados pela ministração profética. E Paulo diz: quero que todos vocês profetizem. Os pastores devem profetizar, os mestres devem profetizar, os apóstolos devem profetizar. E os profetas, então, nem se fala. Então, não é necessariamente que eu não sou um profeta, eu não estou preocupado em desenvolver em mim esse ministério, mas você precisa ser ativado para profetizar. Uma pregação profética, ela tem muito mais efeito do que uma pregação de um sermão religioso, escrito na inteligência e no conhecimento. A verdadeira profecia, ela não destrói,
ela constrói. É por isso que Paulo diz, né? O que profetiza edifica a igreja. O que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O profeta atua como um arquiteto espiritual, alguém que alinha, levanta, ajusta, reforça a estrutura do corpo. Então, como é que nós aprendemos a edificar? Nas escolas proféticas. Foi assim com Elias, não foi? Ele não formou uma geração de profetas que caminhavam com ele, que edificavam juntos. Por exemplo, Eliseu, lá em 2 Reis, capítulo 6, versículos 1 e 2, a Bíblia diz que os filhos dos profetas disseram a Eliseu: o lugar em que nós habitamos contigo é estreito demais. Vamos até o Jordão, tomemos lá cada um uma viga e façamos para nós um lugar. Olha só que interessante. Você está num tempo profético. Muitos dizem, não, a igreja que eu estou é pequena demais. Parece que lá não tem muito o que fazer. Já tem um líder de casar, já tem um pastor, já tem o pessoal que canta. Eu não sei aonde eu vou trabalhar, qual é o propósito de Deus na minha vida. Sabe por quê? Porque você precisa de um destino profético. As escolas proféticas, a escola profética Submergidos em especial, ela vai ativar você no teu destino profético. Ela vai te dar uma revelação daquilo que o Senhor tem escrito sobre você no livro da vida. E aí você vai compreender que nem todos vão ser cantores na igreja, nem todos vão dançar, vão ser diáconos, mas todos nós, como diz Paulo, devemos profetizar. Então, os discípulos do profeta Eliseu chegaram à conclusão que estava pequeno demais ali para que eles continuassem, não continuassem sendo discípulos. Tanto que convidaram Eliseu, vem conosco e nos ajuda a edificar um lugar maior. Esse lugar maior o que é? É o reino. Agora, eles queriam construir, mas houve um pequeno incidente naquele momento. Eles tomaram o machado emprestado e quando foram cortar ali a madeira, o machado foi lançado sobre as águas e o ferro do machado, ele afundou. Então aí vem novamente quem? O Eliseu, quer dizer, o líder da escola de profetas. Eles disseram, por favor, nos ajuda. Nós temos profetizado em muitos lugares, mas está me faltando agora uma ativação. Eu não sei o que eu faço, eu estou sem o machado. Então muitos vão buscar na escola profética uma ativação, vão buscar os dons espirituais, vão buscar uma revelação e depois da escola voltam para as suas igrejas, voltam para as suas famílias, para a sua cidade, profetizando. Mas chega um momento que dizem, eu não sei, parece que agora eu perdi o fio da meada, eu não sei o que eu devo fazer, parece que o time de Deus para mim, eu não estou tendo revelação. Bom, então aí requer que Eliseu novamente venha interferir. Então não é que todos os profetas ou as pessoas proféticas tenham que estar na mesma igreja. Elas, na verdade, são espalhadas, elas vão ampliar esse trabalho, elas são edificadores de reino. Mas a escola profética, ela sempre vai ter aqueles que são os profetas de ofício, que vão ativar o dom de profecia, a ação profética da igreja. Então, quer dizer, a madeira do machado, ela não afunda, ela representa ali que algo na nossa vida fica na superfície, mas o ferro que era pesado, ele foi profundo. Então, há dons que estão na superfície, todos falam em línguas, todos revelam coisas, mas esse ferro que o profeta precisava trazer de volta, né, ele mostra dons espirituais que precisam ser resgatados, quer dizer, precisa ajudar a levantar. Nós precisamos uns dos outros, precisamos de líderes espirituais, precisamos de pessoas experientes que venham trazer de volta o ferro que muitas vezes ficou perdido. Quer dizer, por onde eu devo ir agora? Qual o mover de Deus para esse ano? Qual é a palavra profética que Deus está nos dando para esse tempo? Certo? Senão muitas vozes vão acabar entrando na nossa mente. A gente não sabe se eu devo estocar comida, se eu devo parar com tudo, Jesus está voltando. Então, qual a direção profética? As escolas proféticas vão trazer uma direção profética. A edificação espiritual, ela exige ferramentas corretas e um discernimento para não deixar o ferro afundar. Você entende? Então, nós vamos profetizar. Profetizar é pegar no machado e ajudar a levantar a casa de Deus, o corpo de Cristo, essa obra, essa ampliação da obra. Por isso que a escola profética nunca deve limitar você. Não, você está aqui, você fica aqui, não vai a lugar nenhum. Não, nós enviamos
pessoas a todos os lugares. Quem não está sendo treinado pode perder o machado, o fio do machado. A escola profética afia, alinha, ativa o ministério profético que vai edificar. Então não se trata apenas de falar, mas de formar, de restaurar, de sustentar. Então, isso é importante. Esse é o segundo ponto, a edificação. Terceiro ponto é que a profecia, ela exorta. Então ela vai ativar pessoas para o seu destino profético, exortar, encorajar. 2 Coríntios 4, 24 e 25 diz: mas se todos profetizarem e algum incrédulo ou indouto entrar, ele por todos é convencido e de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos. Olha que interessante o que é a profecia na igreja, nesse movimento, no movimento desse tempo, na preparação para o apostólico, para o avanço da igreja e para a volta do Senhor Jesus. Então ela encoraja, ela exorta. E se alguém entra nesse meio, entra no meio profético, entra no ambiente de uma escola profética, ele acaba se ativando. E ele é julgado por todos, quer dizer, é trazido a revelação ao coração, através do presbitério profético, do túnel profético, é trazido a revelação de coisas que ninguém sabia, mas que para aquela pessoa é tão importante, porque faz com que eu fixe na identidade profética que Deus me deu, no destino profético. Então a exortação na profecia, ela não é uma acusação, ela é uma convocação, é trazer à luz o propósito de Deus, quer dizer, é chamar alguém para fora da paralisia espiritual, é ativá-lo para que o destino que o céu escreveu chegue nas tuas mãos. É como trazer um pergaminho do céu para a terra, entregar para você, dar continuidade à obra que Deus te chamou. A profecia que exorta é a mesma que te ativa. Eu preciso me alinhar. Nós somos seres humanos e nós desalinhamos. Nós perdemos a paciência, nós desfocamos do que Deus está fazendo, então precisamos de fato nos alinhar. Quantas pessoas estão dormentes, espiritualmente apagadas? Basta uma palavra revelada, então, uma frase profética, uma ativação espiritual e reacende aquele fogo que coloca a pessoa de volta no seu caminho, no seu propósito. Entende? Então toda vez que você profetiza, você ativa um futuro que o inferno tentou apagar. Essa é a nossa batalha diária. Resistindo ao diabo, mas quantas vezes ele bate forte, quantas vezes ele entra por lugares que a gente não imaginava que ele entraria e acaba nos trazendo prejuízo. Então, a escola profética Submergidos, ela não apenas ensina, mas ela te ativa. A ativação é como o acender de uma tocha no meio de uma caverna. Ela tira o véu da dúvida e traz clareza, discernimento e direcionamento. É por isso que o inimigo ele teme a profecia, porque na profecia ele não consegue se esconder, ele mesmo é revelado. Então isso é muito importante. Bom, quero dizer para você assim, não perca a visão, não perca a direção. Aquilo que Deus tem para a tua vida é para esse tempo, não é para depois. Deus está falando com a sua igreja agora. Você faz parte de um movimento. Você faz parte de um movimento intercessório, muitos grupos de intercessão profética por todos os lados. Você faz parte do movimento profético, através de treinamentos, escolas proféticas. Nós resgatamos a essência do que é essa preparação de Deus para esse tempo. E através da unção apostólica, você vai receber essa ativação para poder entrar na próxima dimensão, ir para o próximo nível que Deus tem para a tua vida. Não se esqueça disso. Tão necessário é que venhamos andar juntos como o corpo de Cristo, juntos como partes daquilo que Deus tem feito desse movimento. E você vai sentir que Deus está usando você, não importa se são grandes coisas ou pequenas coisas. Chegou o tempo de ativação. Deus está levando escolas proféticas como centro de treinamento espiritual, onde homens e mulheres são ativados para consolar os quebrantados, edificar os desanimados, ativar os adormecidos no seu destino profético. Nós não podemos mais ser espectadores. A igreja precisa de consolo, edificação e ativação. Só acontece por meio de uma geração de pessoas que profetizam, de profetas que estão levantando o ferro do machado uma vez caído, que foram treinados, que foram ativados, filhos
e filhas, como disse em Joel, que profetizariam nos últimos tempos. O Espírito Santo já foi derramado em Pentecostes. Nós precisamos cumprir agora o resto da profecia. Filhos proféticos, em casa de pais proféticos. Eu quero te abençoar nesse tempo para que isso seja realmente uma realidade na tua vida. A profecia é o canal onde o céu toca na terra, onde os livros que estão escritos nos nossos dias são lidos. Seja nesse tempo também uma dessas pessoas ativadas para consolar, para edificar e para despertar destinos. Eu quero convidar você para estar esse tempo junto conosco. Uma maneira de aproximar isso é você também aí na tua casa, na tua cidade, seja presencial ou online, a gente está conectado com uma rede profética. É uma característica também desse tempo, redes proféticas, redes apostólicas que vêm para trazer destino às pessoas. Sabe, quando você pai, mãe, quando você jovem, toma isso como posse nas tuas mãos e diz, eis-me aqui, Senhor, usa-me, você produz um legado espiritual que vai passando de geração em geração, que vai sendo transferido a outros também que precisam receber isso. Então essa é a convocatória desse tempo. A trombeta está tocando e chamando você, venha fazer parte, venha ser ativado. Moisés recebeu um conselho de Jetro, transfere, impõe as tuas mãos sobre 70 líderes, não faz tudo sozinho, acabou o tempo dos grandes líderes. Eu sei que muitos admiram líderes que têm milhões de seguidores, aquele pastor é uma benção, que bom que ele estivesse aqui na minha igreja, e a igreja está lá com 50 pessoas, com 100 pessoas, com 40, com 20. Não, ei, você está aí. Aquele pastor não vai, de fato, garanto para você, que ele não vai assumir essa igreja, mas você está aí e Deus conta contigo. Então, seja um canal de Deus para esse tempo. Eu quero orar por você nesse tempo, para que você possa despertar, como Paulo orou pela igreja de Efésio, dizendo, abre os olhos do entendimento. Eu quero orar por você, para que você tenha em ti os dons também ativados. Senhor, em nome de Jesus, ativa o dom profético em cada um, o dom que consola, que edifica, que exorta. Ensina cada um a cooperar com o teu espírito para ser um instrumento de consolo aos feridos. Deus, treina as mãos da tua igreja para a edificação do teu corpo, dá ousadia para ativar destinos e despertar chamados. Deus, declaramos que nos rendemos ante a tua presença. Não queremos ser como profetas que estão edificando, mas não vão até Elias, não vão até Eliseu para pedir ajuda, para que o machado seja novamente posto de pé, para que a obra continue. Em nome de Jesus, dizemos, eis-nos aqui, Senhor. Levanta profetas com as escolas proféticas, levanta mestres que ensinam, levanta pastores que cuidam do rebanho, apóstolos e evangelistas que avançam com a obra do Senhor. E nós santos, onde nós estamos, na nossa casa, na nossa família, por todos os lados, queremos ser também esses canais de Deus para esse tempo. Somos canais de Deus para esse tempo. Não se esqueça que uma geração profética, ela também libera decretos proféticos. Então, nós só não falamos, não. Nós só não oramos, Senhor, abençoa, Senhor. Nós decretamos e declaramos coisas que vão acontecer, porque somos filhos de Deus e Deus disse e as coisas aconteciam. Você está sendo convocado e chamado para ser ativado profeticamente nesse tempo. Não pararemos, mas prosseguiremos para o alvo que é Cristo, da soberana vocação. Deus abençoe tua vida, fique firme no plano, no propósito de Deus, seja firme e fiel e ouça a voz das convocatórias. Por vezes, você pode até estranhar e dizer, onde estão os profetas? Será que estão nas cavernas? Será que... Bom, até pode ser. Elias teve que ir para a caverna, mas
nesse tempo, Deus está chamando, Deus está mostrando, Deus está revelando coisas importantes. Isso precisa ser solto. É fácil para um profeta guardar tudo para ele e ficar desfrutando da presença de Deus, mas precisa ser dividido a revelação com uma nação, com pessoas dispostas a receber essa revelação de Deus. E você é uma dessas pessoas. Eu quero te abençoar nesse dia e declaro, espero você aí na próxima escola profética. E submergidos é porque nós temos que ficar debaixo dessa unção, debaixo da nuvem de Deus. Quando Deus fala, o homem cala para ouvir o que Deus tem para dizer, através dos seus profetas. Os anjos também estão na expectativa, diz na Bíblia, para ouvir o que a igreja do Senhor fala nesses últimos dias. Vamos ouvir os profetas. Fecha os teus ouvidos para tanta informação, muita informação por todos os lados, mas somente os profetas, eles carregam algo especial. Está na Bíblia. A palavra de Deus diz, Deus não vai fazer nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Então esses são os porta-vozes de Deus nesse tempo. Abençoo todos os ministérios, todas as ações, todas as funções, o que você representa, mas não podemos nos desfazer desse que carrega a voz profética, que são os profetas dessa geração e dessa nação. Em nome de Jesus, te abençoo e espero você aí na nossa escola profética.